Olá, queridos! Mais uma vez de volta nesse quarto dia do mês da família, um mês abençoado, onde muitas famílias estão sendo edificadas com a palavra do Senhor. O tema de hoje é famílias fortes vivem os ensinamentos de Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo de número 7 e o verso de número 24 nos traz um ensinamento bem importante para as nossas vidas. Jesus fala de uma parábola, a parábola da casa edificada sobre a rocha. E ele diz: portanto, aquele que ouve e pratica as minhas palavras são semelhantes a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha é uma parábola interessante que Jesus pronunciou e que está escrito em pelo menos 2 evangélicos canônicos. Isso mesmo. Eles têm poucas diferenças e isso prova que foram feitos ou tirados da mesma fonte. E o que nós encontramos nesta parábola são ensinamentos muito bons, como eles fazem parte do Sermão do Monte, que são ensinamentos de Jesus, um verdadeiro código de ética para a nossa vida. E aqui nós encontramos também, como em outros textos de Jesus, Jesus fazendo a diferença e dando alternativas, como ele falou sobre as duas portas, a porta estreita, a porta larga, como ele falou também sobre a árvore que dava bons frutos e a árvore que dava frutos ruins. Agora, nesse texto, ele fala daquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu a casa sobre a rocha. Isso mesmo. Quando Jesus fala dessas duas situações, ele não está falando propriamente da estrutura da casa, como podemos observar das paredes, até porque as casas do tempo de Jesus eram feitas de fato com material que eram bem frágeis, não é? Eram bem fracos, era de barro, era de palha. Mas a diferença não está aí, a diferença está na base onde elas foram construídas. Nós aprendemos que a base para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa estrutura de vida cristã deve ser Jesus. Deve ser a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus. Você pode ter algumas dificuldades na vida, mas se a sua base, que é Jesus, se a tua família, a tua casa tiver uma base boa, uma base maravilhosa, os alicerces que são a primeira estrutura a ser construída da nossa casa, tanto da nossa casa material como da nossa casa física, se elas estiverem edificadas em um terreno bom, em um terreno rochoso, certamente elas permanecerão muito mais. Então, os alicerces, as estruturas, elas são muito importantes para a construção da nossa casa. Uma outra coisa bem notável nessa parábola de Jesus é que a chuva, os ventos fortes, os rios, eles transbordaram, a chuva caiu, mas foi não só contra a casa que estava sobre a areia, e nem tampouco somente sobre a casa que estava sobre a rocha. As duas casas tiveram essas questões que nós falamos aqui, tanto chuva, tempestade, inundação, e a gente aprende nesse texto bíblico que as tribulações, os problemas, as dificuldades, elas virão em todas as casas. Elas virão, inclusive, nas famílias cristãs, em todas as famílias. Dificuldades, crises e problemas sempre vão nos atingir. E o importante é onde você está construindo a sua casa. Onde você está construindo o teu relacionamento conjugal, o teu relacionamento entre pais e filhos.
Se a base é Jesus, se a base é a palavra de Deus, então fique firme na palavra, na rocha que é Jesus. Deus abençoe a tua casa e a tua família.